Você pode achar que uma rocha é algo que dura para sempre. Mas depois de terem ficado expostas, todas as rochas estão condenadas. É só uma questão de tempo até que o intemperismo e a erosão as quebre, raspe, pulverize, dissolva e as leve embora para longe, e elas se tornem partículas de regolito e solo. São reduzidas a seixos de areia e, como sabemos, a maioria dos sedimentos são carregados para locais de baixa altitude, principalmente para lagos ou o mar, onde se acumulam. Compactando-se lentamente pela ação do próprio peso e com os minerais dissolvidos agindo como cimento, as partículas novamente se fundem em rochas. Mas desta vez a rocha tem uma aparência bem diferente. Estas rochas não nasceram no fogo. Elas vieram da erosão, deposição, compactação e petrificação. Elas são rochas sedimentares. A principal característica das rochas sedimentares é a estratificação, o surgimento de várias camadas sobrepostas. É o que seria de esperar de muitos anos de acumulação lenta, interrompida de vez em quando, talvez por secas, talvez mudanças no nível do mar, ou a chegada de sedimentos diferentes. Os fósseis numa rocha são prova evidente de que ela é sedimentar, e às vezes toda a rocha é fóssil. Então é nas rochas sedimentares que procuramos a história da vida. As rochas sedimentares são as únicas feitas com a delicadeza necessária para preservar os despojos de seres vivos. As rochas sedimentares diferem destas, chamadas conglomerados, em que dá para ver pedacinhos da rocha original por toda a parte. Até o arenito, que é possível raspar e ver que é feito de pequenos grãos de areia, todos unidos. E então chegamos ao xisto, formado de pequenas partículas de lama e argila. De fato, se você lamber, tem até gosto de barro. Então este é o truque das rochas sedimentares. Se olhar bem de perto, talvez raspar um pouquinho, ou até lamber, geralmente poderá dizer quais partículas contém. Assim, as rochas sedimentares são fáceis de diferenciar das rochas ígneas, duras e cristalinas. Mas o que você acha desta aqui? Ela possui camadas como uma rocha sedimentar, mas cristais como uma rocha ígnea. Este é um exemplo de uma rocha que foi torcida. Quer dizer, se uma rocha pudesse gritar, esta diria... "Ah!" Você precisará usar a imaginação para pensar nas incríveis forças que empurram as rochas para criar montanhas, que podem esmagá-las criando formas como esta, ou nas temperaturas que enfrentam ao serem empurradas para perto do manto. Poderíamos ter uma ideia se conseguíssemos torcer as rochas nós mesmos. Porém, mesmo máquinas possantes têm dificuldade para reproduzir as condições do interior da Terra. É claro que se a rocha afundar o bastante, derreterá e um dia seus minerais poderão renascer do fogo. Mesmo assim, muitas rochas sobrevivem às torções, embora isso as modifique. Milhões de anos depois, elas poderão ressurgir na superfície em forma alterada ou metamórfica. Então elas são chamadas de rochas metamórficas porque se transformaram. Pegue um pedaço de calcário, que é uma rocha sedimentar, aumente a pressão e a temperatura por muito tempo, e ela irá se transformar nisto, mármore, uma rocha metamórfica. Ou pegue uma outra rocha sedimentar, xisto. Aumente a pressão e a temperatura sobre ela, e os minerais serão de fato comprimidos, e você obterá ardósia. Se aumentar a pressão e a temperatura ainda mais, os minerais irão se separar e recristalizar em camadas. Esta rocha se chama gneiss. Se for muito além disso, a rocha começará a derreter. Isto é migmatito. Partes da rocha derreteram, mas o derretimento não foi até o fim. O migmatito é um exemplo de rocha que foi parcialmente derretida. Então, ela não é mais metamórfica e nem ígnea. É um pouco de cada. Isto mostra como as rochas estão constantemente cruzando fronteiras entre ígneas, sedimentares e metamórficas. Este é o ciclo das rochas,
Do magma à rocha ígnea, desmanchada em sedimentos, litificada ou petrificada em rocha sedimentar, talvez mudada para rocha metamórfica, que, se suficientemente aquecida, retorna ao magma, e mais todos os caminhos e atalhos possíveis no meio disso. Quantas vezes uma rocha qualquer já terá se transformado? Há 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra vem reciclando suas rochas de uma forma para outra. E o processo continua. Rochas ígneas continuam nascendo. O tempo e a erosão continuam decompondo as rochas. Os sedimentos continuam se acumulando. E as montanhas continuam sendo erguidas. Os humanos precisam das rochas para muitas coisas, de ferramentas de corte a argila para potes. Agora, com uma compreensão melhor, a ciência da geologia estuda o ciclo das rochas com atenção, porque isso pode nos levar a compreender metais, pedras preciosas, carvão, petróleo e gás, as matérias-primas da energia e da tecnologia.